Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer e espero por você. Paz do Senhor, joias, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre a aula de número 3, que fala sobre o caráter de Jesus. Então, pegue a sua Bíblia, né, e me acompanhe. Tire um momento para aprender um pouco sobre a palavra de Deus. No tópico 1, a gente vai falar sobre o caráter de Jesus e a sua missão. Primeiramente, o que é caráter? Caráter, se você for procurar no dicionário, né, ele define como os traços psicológicos e as qualidades, o modo de ser de uma pessoa, de um ser humano. Com base nisso, né, a Bíblia, aqui na revistinha, traz um pouco de alguns pontos do caráter de Jesus que está na Bíblia. Ele era amoroso, em João 13:1 fala isso. Observador e conhecedor dos corações, em Mateus 9:4. Movido por compaixão, Mateus 9:36. Manso, Mateus 11:29. Ele era sábio, Mateus 22, de 15 a 22. Ele era zeloso, Mateus 11, de 15 a 18. Ele tinha autoridade, ele tem autoridade, em Marcos 1:22. São as referências de onde fala essas qualidades que eu estou falando, tá? Ele era paciente, em Lucas 9, de 49 a 56. Era sensível, em João de 11 a 33. Humilde, em Filipenses de 2 a 8. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8. Misericordioso, Hebreus capítulo 2, versículo 17. Obediente, em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Justo, 1 Pedro 2, de 21 a 24. Ele era puro e fiel. Puro ele fala em 1 João 3 e 3, e fiel ele fala em Apocalipse 1, 4 e 5. Além de todas essas características, né, do caráter dele, tinha uma que era prioridade, que era a maior, digamos assim, de todas, que ele tinha foco nas prioridades dele. Ele tinha foco porque o que ele veio fazer aqui? O principal motivo de Jesus ter vindo até a Terra é nos trazer a salvação. Esse era o principal motivo dele ter vindo. Mas não por esse ser o principal, ele deixou de fazer muitas outras coisas. Ele se assentava na casa de Lázaro muitas vezes, conversava com Marta e Maria, longas horas. E isso não deixava ele perder o foco. Não é porque ele sentava ali para conversar um pouco, né, que ele estava esquecendo do que ele veio fazer. Muito pelo contrário, ele sabia que a cruz estava logo chegando para ele. E ele sabia que aquilo era o principal motivo dele ter vindo até na Terra, né? E a revista aqui, ela faz uma pergunta para nós. Qual é o foco? Qual é o motivo da sua vida, da nossa vida, né? É uma pergunta para mim também. Onde estão as nossas prioridades? O que nós estamos fazendo hoje? O que a gente está buscando fazer? A gente está buscando a palavra de Deus em primeiro lugar? Ou a gente está buscando coisas do mundo, seja lá o que for? No tópico 2, a gente vai falar sobre o próximo. Uma forma muito comum de que Cristo usava para falar com as pessoas, né, da época dele, era por parábolas, que eram histórias simples, né, fáceis de entender. Uma das parábolas mais conhecidas é a do bom samaritano, que ela é contada, né, ela gira em torno de uma única pergunta: quem é o meu próximo? Que ela fala muito sobre ajudar o próximo.
Muitas das vezes nós estamos na correria do dia a dia, né? Na idade de vocês estão se preocupando em estudar para a prova, o que eu vou fazer de faculdade, né? O que eu tenho que buscar para chegar até aquela faculdade, que tipo de matéria eu tenho que me especializar, eu tenho que estudar, o que eu posso fazer para melhorar as minhas notas. Muitas das vezes a gente está muito corrido para fazer isso e acaba esquecendo do nosso amigo, do nosso irmão, às vezes até o mesmo irmão de sangue que mora na nossa casa. A gente esquece de dar uma atenção para ele, o nosso pai, a nossa mãe. Mas isso não pode impedir que a gente esqueça, né, do nosso próximo. A gente tem que fazer manter o nosso foco, mas também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Nós temos que nos ajudar uns aos outros, porque eles também têm o foco deles para seguir. E Jesus, ele tem uma parábola que ele conta aqui, uma das histórias, na verdade, né? Não é uma parábola, que conta sobre como ele tratava o próximo. Certa vez, ele estava indo para a casa de Jairo, né, que era um homem muito importante, e ele estava indo resolver um assunto. E muitas pessoas estavam acompanhando Jesus, né? Ele tinha uma multidão ali, era bem difícil alguém conseguir chegar até Jesus. Mas tinha uma mulher que ela estava sofrendo com um fluxo de sangue muito alto, e aquilo estava desidratando ela, né? Estava deixando ela quase que hemorrágica. Para morrer, eu quero dizer. Mas ela tinha muita fé e mesmo assim ela enfrentou aquela multidão para chegar até Jesus, e Jesus não virou as costas para ela. Na hora que ele sentiu que ela chegou nele, ele deu a atenção devida, e ele não perdeu o foco dele, que ele estava indo para a casa de Jairo. E é dessa forma que Jesus trata os amigos, né? As pessoas ao redor que precisam dele, que é como a gente também deveria tratar. Nós não podemos perder o nosso foco, nós temos que saber até onde nós estamos indo, mas não por isso deixar de conversar com os nossos amigos, ajudá-los, né, com o que eles precisam. Ainda falando sobre o caráter de Jesus, né, um dos pontos que a lição nos traz, no tópico 3, é sobre a relação que ele tinha com o pai dele, Deus Pai e Deus Filho, né? Eles tinham uma relação de conversa. Se eu perguntar para você como que deveria ser a relação entre um pai e um filho, aqui na Terra mesmo, você provavelmente poderia me dizer, sem pensar, assim, com todas as palavras, que deve ter diálogo, e um deve cuidar do outro, o pai cuidando do filho, né? E futuramente o filho, assim, cuidar da mesma forma do pai. E agora, se eu te perguntar como que é, ou como deveria ser, a relação entre o Deus Pai e o Deus Filho, entre Deus e Jesus, a pergunta ficou mais difícil ou não? A resposta é não, porque a relação deles é a mesma que nós temos aqui na Terra. E é com base em Jesus, né, que nós devemos nos espelhar, né, nessa relação com os nossos pais. Jesus, em tudo que ele precisava, ele orava a Deus, ele perguntava, e agora, o que eu tenho que fazer? Que é muitas das vezes o que a gente precisa, se não faz, precisa fazer com os nossos pais, né? Eu estou com uma dúvida muito grande, e agora? Para quem que eu vou perguntar? Você sempre tem que perguntar para a família, né? Para os pais, que eles já passaram provavelmente por isso, ou se não passaram exatamente por isso, mas alguma coisa parecida eles já passaram, com certeza. Assim era Jesus, até nas coisas mais simples, ele buscava Deus e perguntava: "Oh Deus Pai Todo-Poderoso, como que eu trato desse assunto? Como que eu deveria agir nesse momento?" Não que Jesus não soubesse o que ele tinha que fazer, ele também era Deus, mas ele mantinha o relacionamento com o Pai para que ele pudesse continuar, né, fazendo as suas obras acontecerem aqui na Terra. Ele
Nós, né, temos que continuar usando isso de exemplo e buscar a Deus, orando e dependendo dele, obedecendo e buscando tal intimidade, assim como Cristo fazia. Amém? Jesus nos deixa um grande desafio, né? Que é fazer tudo da forma como ele fazia. No tópico 4 vai falar sobre: mas nós temos a mente de Cristo. Quando ele fala isso, né, para a gente fazer tudo o que ele fazia, ele quer dizer que nós devemos nos espelhar nele. É preciso ter a mente de Cristo para isso, para nos espelhar nele. Em nosso dia a dia, né, a gente sempre vai se deparar com questões do tipo: o que eu vou fazer de faculdade, igual eu falei anteriormente, como que eu vou tratar um amigo meu que me bateu, que pisou no meu pé, sujou meu tênis. O que eu devo fazer nesse momento? Basta você ter a mente de Cristo. O que é exatamente ter a mente de Cristo? Aqui na lição vai nos dizer que quando a pessoa se converte a Deus, né, começa a crer e seguir os caminhos de Jesus Cristo, ele começa a agir de uma forma diferente. E isso é ter a mente de Cristo. Quando eu não era cristão, eu agia de uma forma diferente, né? Eu não era guiado por Deus. Eu era guiado por mim, né? Pelo homem, digamos assim, por pensamentos terrestres. E quando a gente se converte e começa a pensar de forma diferente, a gente é guiado pelo Espírito Santo. Então, para a gente ter a mente de Deus, basta nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Provavelmente vocês já devem ter sentido isso alguma vez na vida. Nossa, como que eu pensei nisso? Como que isso me veio à mente? Uma coisa boa. Muitas das vezes, isso é o Espírito Santo te tocando, te guiando, falando: não vá por esse caminho, vá por esse outro. Quando você pensa em fazer alguma coisa errada, você já sente um incômodo. Aquilo ali é o Espírito Santo te incomodando. Então deixe ser guiado pelo Espírito Santo e tenha mais a mente de Deus. Busque mais a Deus. Busquemos mais a Deus, né? A todos nós. E essa foi a lição de número 3, que fala sobre o caráter de Deus, né? O caráter de Jesus. A gente conheceu um pouco e que isso nos sirva de espelho para que nós possamos também construir um melhor caráter, para a gente, se não somos assim, melhorarmos o nosso ser ou buscarmos cada vez mais ser como Cristo era. Cristo é nosso espelho. Amém? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.